Olá, eu sou a Prioiola, especialista em ráfia. Hoje no YouTube da Linhas Corrente, aqui nessa playlist do Fio Ráfia, eu vou te ensinar a fazer esse cinto. Então aproveita e faz a sua inscrição aqui no canal da Corrente para ficar por dentro de todas as novidades. Dá sim para fazer acessório e biju com o fio ráfia. Como ele é leve, resistente e rende muito, eu falei sobre isso numa outra videoaula, você viu? Ele é perfeito para esse tipo de acessório. Além do mais, a quantidade de cores que tem disponível, você pode variar à vontade, fazendo um de cada cor. O cinto é um dos acessórios que compõem os projetos que eu ensino nessa playlist. Ainda tem as pulseiras, não deixa de assistir essas videoaulas. Então escolhe a sua cor preferida do fio ráfia, ou melhor, faça um cinto de cada cor para combinar com todos os seus looks. E vem comigo aprender como se faz. Nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer esse cinto em ráfia. Essa é uma peça que pode ser adaptada conforme o seu gosto e estilo. Para esse cinto, eu usei a cor 00139. E nessa videoaula eu vou fazer uma demonstração usando uma outra cor, a cor preta 000N. Para trabalhar com este fio neste projeto, vamos usar uma agulha de 4 mm. E claro, vamos precisar de uma fivela. Essa fivela de cinto você pode conseguir em armarinhos ou em lojas que vendam peças para bijuteria. Ou você pode ainda pegar algum cinto que não esteja usando ou que queira reciclar. E aproveite a fivela. A construção desta peça começa pela sequência de correntes, que equivale ao comprimento do cinto. E as carreiras equivalem à largura do cinto. Então, para ajustar ao tamanho da sua cintura, aumente ou diminua a quantidade de correntes iniciais. Se você quiser fazer um cinto mais fino ou mais largo, varie a quantidade de carreiras. Após a confecção dessa parte central, nós vamos finalizar com uma carreira de contorno. É a nossa carreira de acabamento que dá esse charme para a peça. Nessa carreira, nós vamos precisar de um número ímpar, então leve isso em consideração caso você vá variar a quantidade de correntes iniciais. Agora, vamos começar. Este cinto mede 1,10 m. Eu fui acrescentando uma quantidade de correntes na minha sequência inicial até atingir esse tamanho. Lembre-se que esse comprimento precisa dar conta desta pequena dobra, que vai ser costurada na parte central da fivela, dá conta de circular toda a cintura e também do transpasse final aqui na fivela. Se você ainda quer deixar uma sobra para fazer um nó ou para deixar ele caído aqui do lado, então leve isso em consideração, colocando um comprimento maior. Vamos começar então com um nó corrediço. Ele tanto pode ser feito com a mão quanto com agulha. Eu ajusto e vou aqui começar a minha sequência de correntes. Ela não precisa estar tão apertada, senão a primeira carreira vai ficar difícil. E vou aqui colocando uma quantidade suficiente. Vou montando a minha corrente inicial, enquanto você também faz a sua. Aqui eu finalizei a sequência de correntes e eu vou começar a primeira carreira. A primeira carreira será feita em ponto baixo, então nós começamos na segunda corrente a partir da agulha. Esta laçada que está na agulha não conta. 1, 2. É aqui que eu vou inserir a agulha para fazer o primeiro ponto. Insiro, laço o fio do novelo, trago aqui para frente, ajusto, laço novamente e tiro pelas 2 laçadas da agulha. Este já é o primeiro ponto. Novamente, insiro, laço, trago aqui para frente, ajusto. Esse ajuste é sempre importante para que os pontos fiquem do mesmo tamanho. Laço e tiro pelas 2 laçadas. E assim eu vou com ponto baixo em cada ponto de base ou em cada corrente inicial. E eu vou assim até o final aqui da sequência, fazendo pontos baixos. Eu te encontro aqui. E aqui eu finalizei a primeira carreira em ponto baixo. O cinto é todo feito em ponto baixo nessa parte central, em carreiras de frente e verso. Isso significa quando eu encerro a carreira, eu viro o trabalho e continuo no verso. Aqui eu finalizei, eu vou virar o trabalho e vou começar a segunda carreira. Faço uma corrente de subida e essa corrente é importante para dar a altura dessa próxima carreira e faço o primeiro ponto baixo. O primeiro ponto baixo é feito neste primeiro vão, aonde está saindo a corrente. Então, estou aqui, insiro, laço, trago aqui para frente, ajusto e faço o primeiro ponto baixo. Esta corrente é importante e esse primeiro ponto aqui nesse primeiro vão também, para que eu tenha essa lateral aqui retinha. Veja que essa lateral é a ponta do cinto.
Então, é preciso que essa lateral seja bem certinha, tanto para costurar quanto para finalizar. Então, aqui eu sigo fazendo ponto baixo em cada ponto de base ao longo de toda esta carreira. Quando chego lá no final, vou virar o trabalho, vou dar uma corrente de subida e vou continuar fazendo carreiras de ponto baixo. Eu vou crescendo o meu trabalho aqui e você também. Nos encontramos já. Pronto, finalizei aqui a última carreira da parte central do cinto. Essa é uma peça demonstrativa, por isso ela tem um tamanho menor do que a sua. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, porque quero um cinto um pouco mais largo. A quantidade de carreiras varia de acordo com a sua preferência, se quer um cinto mais fino ou mais largo, mas também de acordo com a fivela escolhida. Como eu tenho aqui uma fivela mais larga, então eu faço um cinto um pouco mais largo. Aqui ainda vamos acrescentar 2 carreiras, que é a carreira de acabamento tanto aqui quanto aqui. Então, está tudo certinho. Posso agora cortar o fio e arrematar para me preparar para a carreira de acabamento. Para finalizar, alongo um pouco essa laçada e posso cortar o fio. Nesse momento, eu vou dar uma última corrente aqui, ó. Pronto, para fechar o trabalho. E aqui, ajusto e eu vou esconder tanto esse fiozinho do final quanto esse inicial para começar a carreira de acabamento. Antes de iniciarmos a carreira de acabamento, eu gosto sempre de marcar os pontos das quinas, onde nós faremos aqui a virada. Então, eu venho aqui nesses extremos e deixo marcadinho. Isso tanto me facilita na contagem dos pontos como na identificação. Quando eu estiver fazendo a volta aqui, eu já sei que eu vou ter uma tensão maior nesses cantos para trabalhar de uma outra forma. Além disso, nós vamos tomar um outro cuidado. O ponto que vamos usar na borda é um ponto e pula outro, um ponto e pula outro de base. Então, eu preciso de uma quantidade ímpar para deixar tudo certinho e ter o ponto executado aonde está o marcador. Caso contrário, eu vou pular justamente o ponto do canto. E aí, esta lateral vai ficar torta em relação à outra. Então, temos que ter esse cuidado. Como o ponto será feito, por exemplo, neste canto, este eu vou pular, este eu vou fazer, este eu vou pular, este eu vou fazer. Eu posso escolher esse ponto para começar aqui a carreira de acabamento, porque eu já sei que eu vou intercalar e vai dar certinho o ponto executado aqui no canto. Então, agora eu posso preparar o fio, eu vou fazer um nó corrediço, vou ajustar e escolher aquele pontinho para iniciar. Então, de novo, se eu vou executar onde está o marcador, eu vou fazer o ponto, pular, fazer o ponto, pular, fazer o ponto. Então, eu vou começar aqui nesse vão. Insiro, laço, trago aqui para frente e executo o primeiro ponto baixo. Esse ponto da borda é feito assim, um ponto baixo, que é esse primeiro que nós fizemos, uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Dessa forma. E vou pular o próximo ponto de base. E inicio esse mesmo grupo de pontos, essa mesma sequência aqui. Então, eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Agora, dá para entender bem o que eu estava explicando. Então, ponto baixo, corrente, ponto baixo, pulo um ponto de base. Ponto baixo, corrente, ponto baixo, pulo o próximo ponto de base. Quando eu pulo o próximo ponto de base, eu já encontro o marcador. É exatamente isso que nós queremos, por isso que fizemos essa contagem. É neste ponto que eu vou fazer a virada. Caso contrário, se eu começo num outro ponto, eu vou ter esse sendo aquele que eu não faço ponto nenhum, aquele que eu pulo. E aí vai ficar uma lateral, uma quina torta. Então, eu venho neste onde está o marcador e vou fazer a mesma sequência. Ponto baixo, corrente, ponto baixo no mesmo ponto de base. E assim, eu já virei para essa lateral. E na lateral, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou pular esse primeiro espacinho e venho aqui no outro e faço ponto baixo, corrente, ponto baixo no mesmo ponto de base. Pulo o próximo ponto de base, faço a sequência do ponto fantasia. E assim eu vou repetindo essa sequência do ponto fantasia, que é um ponto baixo, corrente, ponto baixo, pulo um ponto de base e repito. Faço isso a volta toda. Eu vou fazendo por aqui
e te encontro para arrematarmos juntos. Estou chegando aqui nessa outra lateral, olha, comecei aqui, fiz a volta e já estou neste canto. Eu vou deixar uma outra sugestão. É possível fazer toda essa volta trabalhada, como fizemos esse primeiro, e também deixar este lado, que será o lado em que vamos costurar na parte central da fivela, sem o trabalho da borda. Então, vamos seguir fazendo nos cantos este ponto fantasia, ponto baixo, corrente, ponto baixo, e no próximo eu venho só fazendo ponto baixo em cada ponto de base, sem o ponto trabalhado. O que vai acontecer? Esta lateral, ela ficará reta. Olha, ela vai ficar reta em relação a essa que está mais trabalhada, justamente para facilitar na hora em que formos costurar na parte central da fivela. Mas isso é opcional, você pode querer fazer este acabamento dos dois lados. Aqui eu estou deixando para você escolher. Aqui nós seguimos com um ponto baixo em cada ponto de base, e quando chega no outro marcador, olha só, no outro marcador, aqui eu já faço o ponto fantasia, tiro o marcador, olha só, faço esse trabalhado aqui e sigo por essa lateral da mesma forma. Então, fica aqui da sua preferência. Quase finalizando aqui a volta de contorno, quero chamar a atenção para um detalhe. Temos aqui pela frente 3 pontos de base livres. Isso significa que eu fiz o último ponto fantasia aqui, vou pular esse próximo ponto de base, vou executar o próximo fantasia aqui, que é composto de ponto baixo, corrente, ponto baixo, e esse vai ficar livre, que é justamente o intervalo entre um e outro. Então, está tudo certinho. Se respeitamos a contagem com um número ímpar de pontos na borda, esse fechamento vai dar certinho. Terminei os últimos pontinhos. Como vamos encerrar essa carreira? Aqui eu vou alongar, já posso cortar o fio e puxar. Nós vamos agora encerrar com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. E para isso, nós vamos fazer o ponto simulado final. Venho aqui, nesse primeiro ponto, nessa cabecinha de ponto onde nós iniciamos, e vou inserir a agulha lá para trás. A ideia é que a gente faça o mesmo desenho dessa trancinha inicial, aquela que fica aqui em cima. Vou inserir novamente aonde está saindo o fio. Aqui, e jogo lá para trás. Desse jeito. Ajusto e olha só, o acabamento fica certinho, repetindo o mesmo desenho do restante da borda. Arremates feitos, fiozinhos escondidos, agora podemos fazer a costura na parte central da fivela. Eu escolhi fazer uma lateral mais reta e outra trabalhada. Então, esta será a lateral que vamos costurar. E aqui eu vou posicionar da seguinte forma. Vou montar assim. Insiro de baixo para cima, dou a volta nesta parte central da fivela e vou costurar aqui. Desse jeito. Vamos fazer uma costura mesmo, sem a agulha de crochê, usando a agulha de tapeçaria. Então, eu pego um pedaço de fio. Costumo fazer assim, eu deixo esse fio um pouco mais maleável, isso facilita na hora de costurar. Então, eu vou enrolando aqui no dedo, deixando ele mais fininho e mais maleável, parecendo mesmo com uma linha de costura. Olha, pronto, isso já é o suficiente. Aqui, eu já pego a agulhinha de tapeçaria e vamos começar. Posiciono assim para ficar mais fácil e vou começar aqui por trás. Então, eu insiro bem embaixo aqui, ó, desse pezinho, dessa correntinha aqui da borda e saio lá do outro lado, olha. Deixo aqui um pedaço de fio para depois arrematar e vou inserindo na trama, ao contrário, saindo por aqui, costurando mesmo. Aqui. Deixo bem firme, insiro para cá, sai do outro lado e olha só, aqui a gente nem consegue perceber a costura, porque nós vamos aproveitando os vãos da trama. E saio aqui. Pronto. Eu vou fazendo toda essa costura até essa beiradinha. Cheguei desse lado e se você achar que quer reforçar essa costura, volte fazendo olha, o mesmo movimento. Inserindo lá por trás e aqui toda a borda. Dessa forma. E como eu refiz a costura no outro sentido, os dois fiozinhos acabaram do mesmo lado. Agora eu posso cortar
podemos dar um nozinho nesses dois fiozinhos, olha. Fica bem discreto, bem firme, ó. Mais um. E vou esconder esses dois fiozinhos aqui pela trama e já te mostro como é que ficou. Pronto, acabamento, olha só, perfeito. E nesse momento, você vai dar a volta, olha, vai inserir por aqui, novamente na fivela e vai ajustar. Olha só, seu cinto já está prontinho. Então, viu como é fácil dar aquela renovada no visual ou reciclar aquele cinto que a gente não está mais usando? Já imaginou dar de presente ou fazer para vender? Que sucesso que não seria? Bom demais, né? Então, olha só, aproveita, faz a sua inscrição aqui no canal da Corrente para ficar por dentro de todas as novidades. E eu te encontro na próxima videoaula.